Fala, rapaziada, um ex-olheiro que identificou Vinícius Júnior, ele conta pra gente como é que foi esse processo de achar o Vinícius Júnior, como era o Vinícius Júnior lá com 10 anos de idade. Se liga aí. Dessa captação é justamente disso, por exemplo, citou o Vinícius Júnior no Flamengo, não sei se você estava nesse processo de captação lá em São Gonçalo, enfim. Não, o Vinícius Júnior, o Lincoln, eles jogavam na escolinha do Fla. Escolinha Fla, que eu acho que isso. Não, o nome. E teve na Gávea, no final do ano, sempre tem, um festival e tal. Umas escolinhas. Foi escolinhas e foi visto, aí pegamos eles ali na Gávea. Cara, então, isso que eu queria que você falasse, como você fala do processo de captação. Antigamente a gente tinha o famoso olheiro. O cara ia lá... Não, hoje é profissionalizado. Então, como é que é feito isso? Lá no meio da arquibancada lá. Ficava olhando lá, pá. Como é que é feito? Hoje... E teve importância. Esses caras tiveram importância aí, né? Não, a formação do Brasil. É porque eles, na realidade, eles olhavam a parte técnica. Lógico, um menino de 10, 9 anos, eu também enfatizo muito isso para a equipe de captação. Olha principalmente a parte técnica. Não tem como você, um menino de 10 anos, você querer que ele entenda tática ou que a parte física dele esteja apurada. Não é nada disso. Você tem que olhar a parte técnica mesmo, que é a lúdica, né? O que acontece? Hoje, todo grande clube tem um departamento de mercado e captação. Tá certo? O profissional tem a equipe deles de mercado, que estão o tempo todo ali olhando os jogadores, etc. E a base tem a mercado e captação. O que a gente chama de captação? Captação é de 6, 7 anos de idade até 13, 14 anos. E a partir daí é mercado. A partir daí você só vai trazer jogador. Não adianta trazer um jogador que nunca teve um desenvolvimento de formação dentro de algum clube com 14, 15 anos, que não vai dar em nada. Não vai vingar. Então, é mercado. O que é mercado? É você olhar jogadores que têm um contrato de formação ou que não tenham, e você vai trazer na base da parceria, pontualmente naquela posição que você não tem ali um jogador que esteja se desenvolvendo muito. Ou de clubes que, por exemplo, tem esse potencial de formação, mas não tem equipe profissional, né? Tive o Aster, por exemplo, agora na Copinha. Isso. Entre outros exemplos, né? Que são formadores, né? Que, na realidade, eles fazem para fazer parceria. Parcerias, O Desportivo Brasil tinha. O Desportivo Brasil ainda tem. Só que o Desportivo, por exemplo, empresta com valor fixado. Cada clube tem a sua... O Nova Iguaçu, aqui no Rio, ele empresta com valor fixado, entendeu? Então, cada clube tem. Mas esses são jogadores que a gente vai trazer pontualmente. Sim. Por uma situação de... É aquilo que eu te falei, da linha de sucessão. A linha de sucessão aqui, eu não tenho esse jogador nessa posição que se formou adequadamente, porque muitas vezes o jogador não desenvolve, e aí você precisa trazer. Mas é pontual, tá certo? Então aí entra a análise de mercado, que são profissionais capacitados que ficam vendo jogos. Pegam jogos do Sub-20, Sub-17, que hoje tem até no iScout também, não tem problema nenhum. Mas Sub-15 não, mas a gente precisa estar vendo o jogo de Sub-15, são competições no Brasil inteiro, e eles viajam, olham jogos, etc. Relatórios direto, eu recebo relatório da captação mensalmente. Então, quantos meninos foram avaliados, né? Então são profissionais capacitados, que estudam não só o clube nosso, tanto é que quando você bota um captador fora do estado e ele não vem ao Rio, normalmente ele não indica jogadores adequados. Entendeu? Porque o cara precisa conhecer a sua equipe, precisa conhecer quem está lá dentro para poder trazer, precisa conhecer a metodologia para entender que tipo de perfil de jogador que eu tenho que trazer. Então é um pouco mais qualificado que o olheiro. O olheiro olhava, esse menino joga bola, traz. Mas às vezes não tem o perfil que o clube quer. Apesar de tecnicamente ele possa ser bom jogador. A técnica só hoje em dia não adianta, tá certo? Essa técnica precisa ser desenvolvida. Porque senão o menino não consegue jogar futebol. Agora, conta essa história então do Vini, porque... Como é que isso acontece? Porque assim, você tem lá as escolinhas Fla espalhadas pelo Brasil. Tem lá num clube aqui, e essa por tinha lá acaso era de São Gonçalo. E aí o Flamengo fez dia das escolinhas, Era tipo um camp, Foi lá na Gávea.
Como é que nessa infinidade de jogadores você olha, porra... O ponto esquerdo. Mas aí, tecnicamente, é diferente. Aí você... Completamente. Você consegue... Isso com quantos anos ele tinha? 10 anos. Só uma pausa aqui, galera. Vocês viram que no início do vídeo ele fala, né, que se tem as fases do jogador, de 9 até 13 anos, eles captam e olham, né, e se o jogador for mais velho, 14, 15 anos e não tá num grande time, não teve um acompanhamento, ninguém procurou, é porque provavelmente não vai vingar. Então, se eles tivessem descoberto o Vinícius com 13, 14 anos, eles tinham deixado o Vinícius Júnior pra lá, né? Tinham largado o Vinícius Júnior. Não vai vingar, porque 13, 14 anos nenhum grande time deu oportunidade ainda, porque não é bom o suficiente. Isso eu acho que é meio errado, galera. A gente olhar pra isso, né? Você vê que nos últimos anos essa forma de trabalhar não tá funcionando muito. Quantos camisa 10 a gente fez nos últimos anos? Quantos laterais? Olha a escassez de lateral que a gente tem, pô, no Brasil. Camisa 9 mesmo, aquele clássico que faz gol. Quantos a gente tem? A gente tem algumas posições aí bem defasadas, cara. A gente vê um monte de jogador aí que sobe da base profissional, um monte de jogador engessado. Jogando assim na mesma faixa do campo? Assim. Esse ataque era Vinícius Júnior, Lincoln e Yuri. Júlio César? Esses meninos, esse ataque, eles passaram o ano de 2012. Não perderam nenhum jogo. Eles ganharam todo mundo. Entendeu? Aí depois eu saí. 2013, aí eu não acompanhei mais, porque aí eu saí no meio de 2013. Eu não acompanho. Mas é um talento muito... Você que, pô, agora estava no Vasco, passou pelo Corinthians. Um jogador assim como o Vini Júnior. É um talento assim que é... Diferente. É completamente diferente. É muito diferente. Da infinidade de garotos. Eu costumo assim. dizer o seguinte. O excelente, é fácil olhar. Pra você entender futebol. Você olha e você bate o olho e você fala assim, pô, esse menino aqui, separa. E o ruim também. E esse é o grande problema. Né? Porque você consegue destacar o excelente e o ruim. E a maioria tá aqui no meio, pô. É bom. E aí você trabalhar com essa galera. Aí você precisa entender qual é o potencial que ele tem de desenvolvimento. Quando você olha um menino de 9, 10 anos, você tem que entender não só a parte técnica que ele tem, que normalmente é razoável, mas também o potencial que ele tem para o perfil que você determina dentro da tua metodologia. Uhum. Até para você determinar a posição que ele vai jogar e etc. Então, mas num caso desse, o Vini com 10 anos, o que ele já fazia? O que mais chamava atenção, assim. É drible, pô. Ele é o que é aí hoje, só que hoje com muito mais, né? Era isso aí, entendeu? Caraca, isso deve ser muito fera, se você olhar assim, e depois você lá na frente ver o que ele é hoje. Porque ele se desenvolveu, isso é legal. Ele teve uma formação, porque muitos jogadores podem não desenvolver. Por exemplo, o Jean Xera tinha uma qualidade absurda técnica e não conseguiu se desenvolver. O Lulinha, no Corinthians, né? E muitos outros. Todo mundo tem aí em casa uma história de um cara que jogava um absurdo. Você, por exemplo, é um zagueiro frustrado. Sou. Mas eu não jogava absurdo. Meu irmão jogava absurdo, Então todo mundo tem história, pô, esse cara que joga absurdo e não foi, né? Não foi. Às vezes é culpa da própria formação, culpa nossa, né? Que não formou de forma adequada. Ou é culpa do menino mesmo, dentro de casa, a família às vezes atrapalha. O próprio Vinícius Júnior já deu uma entrevista, né, falando que na época de base ele, o Lincoln, o Yuri César, se eu não me engano o Bill também, eles deitavam e rolavam, cara, jogavam muito e ficavam um tempão mesmo sem perder. Mas essa informação pra mim é nova, né? Os caras ficaram um ano inteiro aí sem perder nenhum jogo. Mas assim como eles, tem um monte de jogador assim espalhado pelo Brasil e não recebe a oportunidade, né? Como ele falou aí, se o jogador tem mais de 13 anos e não recebeu uma oportunidade, não foi olhado aí por grandes clubes, eles já meio que ignoram, né? E você acaba perdendo um monte de gente que poderia ter potencial aí. Bruno Henrique, por exemplo, né? Que virou profissional aos 21 anos de idade. Assim como ele, com certeza tem outras pessoas aí, cara. Outros bons jogadores que eles não olham por causa da idade, né? Alguns demoram a se desenvolver. A gente vê, por exemplo, os jogadores da Copinha. É muito difícil, um jogador da Copinha vingar se ele não tiver nos grandes clubes. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Quando é desses times aí que acabam chegando longe nas finais, na parte de mata-mata, e é de um time desconhecido. Depois você ouve falar desses jogadores da Copinha. Bem raro, cara. Eles somem, desaparecem, não vingam. Então eu acredito que eles deveriam mudar um pouco a forma de olhar
pros jogadores novos, né? Porque o resultado que a gente tá vendo tá aí, é nítido. Falta talento nas laterais, falta talento como camisa 9, falta talento como camisa 10, a gente só tem jogador engessado. A gente faz bons goleiros, bons zagueiros e bons volantes. Só os nossos pontas que a gente tem não fazem muitos gols na seleção. Talvez a análise deve ser feita de forma diferente, por pessoas mais novas, né? Mais atualizadas, talvez. Deixa a sua opinião aqui. O link do Charla Podcast vai estar aqui na descrição também. Eu sou Aster Rubro Negro. Valeu, valeu!